Preste atenção nisso. Todas as vezes que um criminoso ele derrama sangue e esse sangue não é compensado pelo seu derramamento, Deus altera o clima da terra por isso. Meu povo, nós estamos numa sequência de vídeos aí comentando sobre alguns assuntos relacionados ao fim. Fizemos alguns comentários sobre Isaías 24 e nós vamos dar sequência agora. É importante compartilhar esse vídeo para que outras pessoas sejam também abençoadas. Isaías 24, verso 5 e verso 6 é dito: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tens transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado o pacto eterno. Por isso, a maldição devora a terra. Olha isso. E os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Isso é muito revelador. Como eu disse, quando um criminoso ele derrama sangue e esse sangue não é compensado pelo seu derramamento, Deus altera o clima da terra por causa disso. No Salmo 9, por exemplo, é dito que Deus faz inquisição pelo sangue derramado. Em Números 33, a Bíblia diz que o sangue derramado de forma injusta macula a terra onde ele foi vertido. Nos dias de Davi, por exemplo, havia uma seca na terra de Israel e Davi não entendia o porquê da seca. Então ele foi perguntar ao Senhor e o Senhor disse a Davi: a culpa de sangue na casa de Saul. E o que Saul havia feito para que Deus fechasse o céu, para que o clima da terra fosse alterado, para que não chovesse, para que a seca viesse sobre a terra? Saul matou os gibeonitas. Sim, os gibeonitas haviam feito um pacto com Josué. E Josué jurou em nome do Senhor que os preservaria. E agora Saul vem e os mata. Para quem não sabe, esses gibeonitas, eles têm uma promessa eterna de Deus. É uma promessa perpétua. Não só Josué jurou e Deus reconheceu o juramento, como os próprios gibeonitas mais tarde tornaram a casa de Recabe. E foi a casa de Recabe que ajudou Jeú a exterminar Jezabel e a proteger a linhagem de Davi. Agora, se os recabitas, descendentes dos gibeonitas, não fizessem isso, o Messias não poderia se encarnar na casa de Davi. E por causa disso, Deus jurou para eles: vocês estarão sempre diante de mim. Nunca faltará um homem da casa de Recabe, dos descendentes de Gibeão, que esteja diante do Senhor Jeová. Agora preste atenção em algo. Esses gibeonitas, recabitas, se tornam os gitanos. Sim, e os gitanos são as origens dos ciganos. Uau, exatamente. E Deus tem um pacto com eles. E agora você percebe que Israel está disperso pelo mundo e os ciganos também. Mas quando Deus vier restaurar Israel, restaurar Benjamim, ele vai restaurar também os gitanos, os ciganos. Esses gitanos são os recabitas, que são os gibeonitas, que são os descendentes dos heveus, que são os nefilins. É isso mesmo. Mas que apesar da maldade que era ser feito um nefilim, quando essa alma se arrepende, a graça de Deus se estende a eles. Perceba que até para descendente de nefilins tem salvação, porque onde habitou o pecado superabundou a graça. E a graça de Deus não está limitada a tempo e espaço. Porque a parte humana daquele nefilim que se arrependeu foi representada na carne de Cristo crucificado. Então não pense que você ou alguém da sua família não tem solução. Porque aonde houver coração, a graça chega. Agora imagina só, né? Uma raça tão perversa, mas que foi se tornando tão apegados a Deus. Mas o que Saul fez? Foi lá e os matou, sim. E aí Davi consultou ao Senhor e o Senhor falou: tem que vingar o sangue derramado dos gitanos, que são os recabitas, que são os gibeonitas. E aí Davi pergunta aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça? O que eles respondem: traga os príncipes da casa de Saul e os enforque diante da presença do Senhor. E Davi então o fez
trouxe e os enforcou, e Deus se tornou favorável à terra. Você está conseguindo observar que o sangue derramado macula a terra? Deus altera o clima da terra quando um sangue derramado não é compensado? Agora, tenta imaginar quantos homicídios que não são julgados, mas são encobertos nos tribunais. Como você acha que surgem as doenças dentro dos alimentos? A falta de chuva, alteração de clima, alteração de ambientes. Você acha que Deus mudou? Claro que não, Ele não mudou. Logo, se Deus não mudou, o sangue derramado e não compensado macula a terra e altera a bênção de Deus para com a terra. E o texto de Isaías, que nós lemos, diz que a terra está contaminada, pois violaram o pacto eterno. E por isso uma maldição tem consumido a terra. E os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados no fogo os moradores da terra. E poucos homens restam. Ou seja, há uma diminuição na humanidade. Pranteia o vinho. O que é isso? Não tem alegria. Por que você acha que as pessoas vão ficando cada vez mais oprimidas, mais deprimidas? Porque violaram o pacto eterno. Porque violaram a aliança eterna. Deus mandou comer carne. O sistema está implantando o veganismo. Deus mandou se multiplicar. Cada dia mais a lei da aprovação do aborto tem entrado em evidência. Entenda algo, Deus imprimiu sua vontade na natureza. Se o homem não segue o que é natural, ele se corrompe, se degenera, vai virando um demônio. Não guarda um estado natural, por isso o vinho acaba a alegria. Por isso tanta depressão, tanta angústia na terra. Cada dia mais pessoas jovens, adolescentes, adultos, depressivos, angustiados, tristes. Você já viu como que ficam as mulheres que fazem abortos? E as pessoas também que aplicam o aborto, aquelas que fazem o aborto, as consequências psíquicas que desenvolve as pessoas que fazem mudança de gênero, de sexo. Cedo ou tarde o vinho acaba, a alegria se vai, só vai restar tristeza. Cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa. Naquele dia, no dia do Senhor, vai cessar, mas é um aspecto desse juízo futuro que já se revela desde agora. Desde os céus se revela a ira de Deus contra a impiedade, contra a injustiça dos homens. O justo dia da ira virá no dia de Deus, o início dos 7 anos finais, mas a natureza se reclamando começa agora. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas, porque assim será no interior da terra e no reino destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Isso é tanto para Israel quanto para os povos, para as nações, para os gentios. O profeta Ezequiel diz que Israel é a coroa de toda a terra, e por isso que tudo que vai dos acontecimentos, Israel é esse relógio, porque a Bíblia diz, que Israel é a coroa da terra. Desde que mataram o Senhor Jesus e os judeus disseram: caia o sangue desse justo sobre nós e sobre nossos filhos. Até hoje, Belém, a terra que os anjos cantaram, está desolada, nada cresce, tudo seco, desde que Deus disse a eles: vós não sois meu povo. A terra, pela culpa do sangue que os judeus têm, que ainda não foi vingado, foi alterada. Tanto é que hoje, para eles produzirem água, eles têm que desenvolver tecnologia. Eles não contam mais com as bênçãos do céu. Deus disse que daria chuva nas estações certas, mas não chove nas estações certas em Israel. Eles têm que dessalinizar a água. Eles não iriam precisar disso se fossem fiéis ao pacto. E Jesus disse que quando o anticristo matar 2/3 das nações,
Isso é para os dias de vingança contra o povo judeu. Deus não deixará passar. Quando o dia de Deus começar, o anticristo será um instrumento nas mãos do Senhor e depois ele julgará o próprio anticristo. Veja que Deus, em seu juízo, é soberano absoluto. Deus é quem entrega a chave do poço do abismo para o anticristo. É ele que detém todo o poder, mas depois ele julgará os próprios instrumentos iníquos pelas próprias iniquidades deles. Será um tempo de seca, esse período final. O arrebatamento deve acontecer dentro do período do 5º selo, abalando cataclismicamente a terra e o céu. Aí eles sabem que chegou a ira de Deus. Se você ler o capítulo 2 de Isaías, está fazendo referência ao capítulo 24, que é a mesma coisa da abertura do 6º selo de Apocalipse. Entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Do verso 10 ao verso 21 são as mesmas descrições que vão ocorrer no 6º selo de Apocalipse. Ou seja, quando ele se levantar para iniciar o dia de Deus. Mas no que esse juízo vai culminar? Isaías vê os reis da terra, os próprios anjos entrando nesse juízo. E o profeta Isaías, ele fala também sobre o período de intervalo e depois a eternidade, ou seja, esse período de tribulação, um período de intervalo entre o juízo de Deus e o que vem depois, que é a eternidade, existe um período, esse período é o reino milenar, e Isaías chama de muitas gerações. Obviamente, é um período de 1000 anos. Por isso ele chama esse período entre o juízo e a eternidade, esse intervalo, de muitas gerações. E é sobre esse ponto que nós vamos comentar nos próximos vídeos, para que possamos entender o que é que nos aguarda, o reino vindouro que está chegando aí. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, colocar seu comentário aqui embaixo e convidar alguém para assistir com você essa revelação. Maranata, vem, Senhor Jesus, que o céu te abençoe.